Vamos adorar ao nosso Deus. Te amamos, Senhor. Levante sua voz e exalte o nome de Jesus. O nome mais lindo, o nome poderoso. Nós chamamos Jesus, vencedor. Trouxeste para o reino, Jesus. Ora na eredeçora, na babae. Ele venceu por nós, Ele venceu por nós, Jesus. Nós chamamos, somos tão gratos a Ti, somos tão gratos a Ti, Jesus. Oh, te amamos, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Vamos celebrar a esse Deus que venceu por nós. Aleluia, aleluia. Levou nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus.
nos libertou, Ele nos sarou, Ele nos curou, Ele nos trouxe do império das trevas e nos transportou para o reino. Aleluia! Ele está conosco todo o tempo. Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Os meus pensamentos, sabe tudo sobre mim. Ah, como eu te amo, Senhor. Senhor, meu Deus, tu me esquadrinhas. Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, sondas os meus pensamentos, sabe tudo sobre mim. Ah, como eu te amo, pra onde eu irei, pra onde fugirei, para onde eu irei, pra onde eu irei. Se eu subir lá no céu está, se eu voar pelo mundo está, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer mental.
ressuscitou, Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, Santo, Santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Maravilhoso, quão lindo és, nome que sabe todo, majestade, maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, Altíssimo, brilhante estrela da manhã, toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende e nós nos rendemos a ti, Jesus, maravilhoso, quão lindo és, nome que sabe todo, majestade, maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus, acima de tudo, nome sobre todo nome, Jesus, todo-poderoso, Rei da glória, oh, levante sua voz, exalte o nome dele, Jesus, aquele que é digno, aquele que é digno, Jesus, 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 Salvador, Redentor, tu és Rei, tu és Rei, Salvador, Redentor, tu és Rei,
Aleluia. Bom dia, irmãos. Você está feliz? Como é bom congregar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sei que você vai receber uma boa palavra. Essa manhã nós estamos aqui com a presença do pastor Marcelo Saraiva. Ele é cearense, mas está em Campina Grande. E quando ele vem aqui passar umas férias, ele sempre passa por Caucaia. E nós somos sempre muito edificados, muito abençoados com a unção que está sobre a vida dele. Amém? Eu sei que você vai receber muito do Senhor. Então, existe alguém que nos visita pela primeira vez? Nós gostaríamos de conhecer. Todo mundo de casa? Não, tem duas pessoas ali. Queria que você ficasse de pé só um instante para a igreja te conhecer. Como é que nós falamos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém? Existe alguém que fez aniversário essa semana? Nós queremos orar por você. Aniversário de casamento, nascimento. Ninguém? Amém. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos retirar os dízimos e as ofertas. Amém? Você está feliz? Glória a Deus. Queria que você lesse juntamente comigo 2 Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você já propôs no seu coração quanto você vai dar? Aleluia. Paulo diz aqui: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Irmãos, eu entendo que quando nós damos com alegria, nós temos gratidão no nosso coração. Tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós reconhecemos de que a nossa fonte, o nosso sustento não está no nosso bolso. Amém? Mas o nosso sustento é o Senhor, a nossa fonte é o Senhor. E mesmo que ainda exista crise lá fora, o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas. Amém? E ele continua dizendo, diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Que coisa boa, que Deus ele não vai nos fazer abundar todo o dinheiro, mas em toda graça. E como nós aprendemos aqui, graça é melhor do que dinheiro. Porque se você não tiver dinheiro, a graça vai trazer para você o suprimento. A graça vai abrir portas para você. Por quê? Porque Deus encontrou em você um coração generoso, um coração fiel. E aí Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele vai encher os nossos celeiros. Ele vai transbordar de vinho os nossos lagares. Quando a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Então é com alegria que você pode dizimar e ofertar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa manhã, por nós estarmos aqui, Senhor, pela rica oportunidade de poder entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa fonte. É o Senhor, Pai, que traz o suprimento e é o Senhor que faz com que nós venhamos superabundar, Pai, em toda graça. Nós não vamos ter somente para nós, Pai, mas nós vamos superabundar para toda boa obra, Pai. Nós queremos, Pai, te louvar por essa rica oportunidade, sabendo, Pai, que nós já somos abençoados, Pai, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E nós te rendemos graças por isso, em o nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz, amém? É um prazer, é um privilégio estar aqui ensinando a palavra, tocando o teu coração com a palavra de Deus, amém? E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Rubênio pelo privilégio de estar aqui te ensinando um pouco da palavra. Hoje pela manhã eu quero falar sobre um assunto que acontece na vida de todo novo, médio ou velho convertido. A questão do espírito, da alma e do corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Quem encontrou, diga: Deus é bom. A palavra fala em 2 aos Coríntios capítulo 5, que quem está em Cristo é uma nova, no grego, criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É responsabilidade de Deus, partiu de Deus nos recriar, nos mudar por dentro através da fé no sacrifício em Cristo Jesus. A partir do momento em que eu e você cremos que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, a partir do momento em que nós cremos em seu sacrifício, em sua obra e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, há uma mudança por dentro, a recriação do espírito humano. E isso é responsabilidade de Deus. Nenhum homem tem a capacidade de se melhorar por dentro, de mudar o seu interior, mas Deus, através do que Ele fez em Cristo, nos recriou espiritualmente. Eu posso ter um amém? E agora, depois de recriados, o que a gente vai fazer? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas para eu sondar, quem já fez o rema? Quem está fazendo? E quem vai fazer? Glória a Deus. No rema, em algumas matérias do rema, realidades nova criação e muitas outras, a gente pede para os alunos repetirem esse texto, essa parte. Repitam comigo: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Por quê? Porque o entendimento sobre esse assunto vai te ajudar na fé, na tentação, no crescimento espiritual, no teu caminhar cristão. E é justamente por isso, porque alguns cristãos não entendem essas coisas básicas, essas realidades básicas, que eles têm um tropeçar na vida cristã, ou até mesmo, quando cometem alguma coisa errada, o diabo os acusa. Se você fosse realmente um filho de Deus, se você fosse realmente um cristão, você não estaria fazendo isso, nem tampouco pensando naquilo outro. O que eu quero que você entenda, vou voltar ao começo, é que Deus te recriou em Cristo, Deus te tornou uma nova criatura. Esse texto fala que eu e você somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos em um corpo. Faz tempo, foi no ano de 2000, eu estava em Campina Grande. Depois que eu me converti, eu acho que até a igreja aqui em Fortaleza começar a fazer acampamento nesse período de fevereiro, a gente fazia uma caravana, 96, 97, 98, fazíamos uma caravana e íamos a Campina Grande para o acampamento lá. E uma vez, no ano de 2000, eu estava em Campina Grande, no acampamento lá, conversando com alguns irmãos, e aí uma irmã disse: eu já percebi que o problema do crente é a alma. Olha, o crente nasceu de novo, tem a vida de Deus, tem a autoridade, mas por que as coisas não acontecem? O problema é a alma. Tem gente que bota culpa na alma, tem gente que bota culpa no corpo, tem gente que bota culpa no espírito. Afinal de contas, de quem é a culpa, de quem é o problema? Eu costumo dizer que o problema é de junta. Junta tudo e submete à palavra. Por quê?
Porque a palavra de Deus, ela fala, depois que você foi recriado, depois que você nasceu de novo, a Bíblia fala o que você deve fazer com o homem interior, a Bíblia fala o que você deve fazer com a tua alma, e a Bíblia fala o que você deve fazer com o seu corpo. Estão comigo? E antes de a gente adentrar sobre isso, irmãos, eu lembrei agora de uma história. Tony Cook estava contando uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um crente ele estava dirigindo, avançou o sinal, o guarda o parou e o notificou, deu uma multa a ele. Lá nos Estados Unidos é o seguinte: ou a pessoa paga a multa ou vai a um tribunal conversar, argumentar com o juiz e se defender. Aí ele disse: eu não vou pagar não, eu vou ao júri, ao tribunal. Beleza, então marcou a audiência, ele foi lá. Chegou diante do juiz, o juiz cristão, aí começou a ouvir o abençoado, o motorista. Aí dizendo: meritíssimo, perdão, porque está filmando aqui, meritíssimo, eu quero dizer para o senhor que eu sou inocente, eu sou um ser espiritual, eu sou inocente, a culpa não é minha, a culpa é dessa minha carne. Se não fosse essa carne, eu não teria feito isso. A conversa foi mais ou menos assim. O meritíssimo entendia esse equívoco doutrinário, diz: tudo bem, ok, então. Então, eu vou sentenciar a sua carne a 1 dia de prisão, você está livre, o espírito está livre, pode ir para casa, mas a carne fica aqui presa. Eu te pergunto, é possível isso? É assim que acontece? Irmãos, o texto fala: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Na santificação, quem participa da santificação é o espírito, a alma e o corpo. Bem como o pecado, quem participa é o espírito, a alma e o corpo. Eu não vou entrar em detalhes, você tem uma matéria do Rema que trata sobre esse assunto, entendeu? Quem não fez tem que fazer, e quem já fez às vezes precisa de um reforço também. Mas eu não vou adentrar o assunto, mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que depois que eu e você nascemos de novo, a Bíblia nos orienta a fazer algo com o homem interior, a fazer algo com a alma, com a mente e a fazer algo com o corpo. Porque o homem, ele é um espírito. Você não é esse corpo de carne, você não é uma razão, uma mente. Você é um ser espiritual que tem uma mente e habita em um corpo de carne. Posso ter um amém? E o problema é disjunta. A Bíblia fala o que nós devemos fazer nesses 3 aspectos. Estão comigo? Puxando, abrindo um parênteses, às vezes nós encontramos uma literatura, a literatura inteira, a pessoa falando sobre a alma. Não é errado um livro ou uma mensagem inteira falando sobre a alma, não é. Não é errado uma mensagem ou um livro inteiro falando sobre o corpo. O erro é abordar um assunto alienado dos outros. Esse é o equívoco. Muitas pessoas pegam margem para equívoco porque abordam um assunto separado dos outros. Se eu for falar sobre o corpo, eu tenho que falar sobre o corpo de um crente recriado, de uma pessoa recriada com a mente renovada. Se eu for falar sobre a alma, eu devo falar sobre a alma no contexto do espírito recriado e um corpo submisso. Posso ter um amém? Algumas pessoas entram em equívocos por causa disso. E muitas vezes tem crente que se esquece disso. Mesmo você sendo recriado, mesmo você nascendo de novo, a Bíblia fala sobre crescimento espiritual. Eu tenho eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Emanuel vai fazer 6 anos e Eduardo tem 1 ano. É perceptível o comportamento deles, a diferença de comportamento. Porque Emanuel tem comportamento de uma criança de 5 para 6. Buliçoso, mas querendo mexer. Já a Eduarda é de comportamento de um ano. Qualquer coisa, tudo para ela é chorando. A forma que ela tem de se expressar é chorando. Se quer alguma coisa, chora. Se está reclamando, chora. Por quê? Porque existe um crescimento. A mesma coisa espiritualmente. Tem crente que está se comportando do jeito que se comporta porque ainda não cresceu, porque é menino. Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Depois que eu cresci, deixei das coisas próprias de menino.
Eu te digo, irmão, se um crente pode ser barbado como for, pode ser velho como for, se está se comportando como menino, se falando como menino e pensando como menino, é porque é menino. Espiritualmente ainda não cresceu, embora possa ter um RG, uma habilitação, mas espiritualmente é outro contexto, porque a Bíblia fala sim sobre um crescimento espiritual. Amém? Pronto. Eduardo ela está engatinhando, aqui acolá, ela se apoia e se levanta e começa a dar uns passinhos. Vai chegar um momento em que ela vai começar a andar. Só que mesmo andando, ela não vai conseguir subir um degrau, uma escada. De lá para cá você subiu uma escada, não subiu? Uma criança de 1 ano e meio não consegue subir. Mas à medida que ela for crescendo, aqueles degraus, facilmente ela vai transpor. Existem obstáculos na vida de um crente que ele não está conseguindo ultrapassar por causa do nível de maturidade. Porque ainda é menino, ainda está numa fase que não consegue ultrapassar. Uma vez que ele cresce um pouco mais, ele consegue vencer aquele obstáculo, quer seja da carne, tentação, preocupação, qualquer outra coisa. Estão comigo? Às vezes é isso. Eu quero só citar 2 textos sobre o crescimento espiritual, sobre Jesus. A Bíblia diz em Lucas 2,40, a respeito de Jesus: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E ainda Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Se Jesus cresceu em graça, ele cresceu espiritualmente. Ele cresceu no espírito, na alma e no seu corpo. Estão comigo? Glória a Deus. Eu e você somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos em um corpo. E o que nós devemos fazer com o espírito? Em primeiro lugar, irmãos, existem responsabilidades que nunca serão transferidas. Alguém pode votar por você? Esse ano tem eleição. Aí chega, como é o teu nome? Como? Caio. Aí chega uma pessoa com o título de eleitor de Caio. Como é seu nome? É fulano de tal. Mas aqui diz Caio, não é porque eu vim votar por ele. Funciona isso? Nem tampouco leitura da palavra, consagração, obediência à palavra. É uma responsabilidade intransferível. Por que eu digo isso? Porque eu lembro que novo convertido, eu me converti em 96, na época a Aline Barros tinha feito uma canção, e aquela canção, eu não vou tentar cantar porque senão vai desungir o microfone. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Eu me ajoelhava, erguia minhas mãos, chorando na minha sinceridade do coração, mas sinceramente eu estava equivocado. Eu orava da seguinte forma: ó Pai, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Pai, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito. Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Pai, coloca fulano de tal, bem longe de mim, mas bem longe de mim, mas bem longe de mim. Eu falava 3 vezes para ver se enganchava alguma no céu. Lendo a Bíblia, fazendo o rema e lendo os livros do irmão Reagan, eu descobri que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. É minha responsabilidade aumentar a minha fé, é minha responsabilidade me encher do Espírito, é minha responsabilidade tirar alguma coisa de mim e é minha responsabilidade andar em amor. Responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para os ombros de Deus. Pai, faz isso por mim. Não, meu filho, faça você o dever de casa. O dever é seu, então faça. Como é que vem a fé? Ouvir qualquer coisa? Ouvir o quê? Toda vez que você vem ao culto, toda vez que você se senta aqui, você não está abençoando a Deus, você não está abençoando o pastor, nem está abençoando o teu cônjuge. Você está se abençoando, você está dando uma oportunidade para você aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Claro que não somente vir ao culto, mas também ler a Bíblia em casa, meditar na palavra, confessar a palavra. Posso ter um amém? A fé é o resultado de comunhão com a palavra de Deus. E eu pedi para Deus aumentar a minha fé. Não é desse jeito que funciona. Meu filho, leia mais minha palavra, tenha mais tempo de leitura, meditação e confissão. Se exponha mais a minha palavra e aí vai aumentar a fé. Eu também pedi a Deus: Pai, me enche do teu Espírito. Essa água aqui é do pregador?
Pronto. Me enche, me enche, me enche. Eu já era batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. E a Bíblia diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Quem é o sujeito da oração? Nós. É Caio quem vai se encher. A iniciativa é dele. Se você já recebeu o batismo no Espírito Santo, Deus está esperando que você tenha uma iniciativa de começar a falar em outras línguas. A Bíblia diz, enchei-vos. Se a gente for pegar alguns versículos da Bíblia, muito do que a gente está pedindo, Deus está dizendo para a gente fazer. A Bíblia diz, enchei-vos, alegrai-vos, animai-vos, confortai-vos, consolai-vos, perdoai-vos, fortalecei-vos. Tudo isso mostra a nossa iniciativa em desfrutar de algo que já está disponível. Eu pedia, pai, me enche, me enche, me enche. Deus falava para mim, não, meu filho, enche-se você. Eu sou o pregador da manhã, esse copo está na minha mão. Faz sentido eu dizer para vocês, pessoal, posso beber essa água? Eu posso beber essa água? Eu posso beber? Se eu quiser beber, eu simplesmente faço o quê? Está o meu acesso, eu bebo quando eu quiser, sim ou não? Se você já foi batizado no Espírito Santo, está o teu acesso, você pode começar a falar em línguas quando você quiser. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. A Bíblia não diz, peça a Deus que Ele vai dar uma nova medida, uma nova unção, que Deus vai dar agora uma nova porção desse dia. Não, a Bíblia diz, comece a falar em línguas, se enche do Espírito. Eu falava, pai, me enche, encha-se você. Eu falava a Deus, pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Essa é a questão de alguns novos, médios ou velhos convertidos. A pessoa nasce de novo e ela ainda sente inclinações da carne. Às vezes uma pessoa, ela no mundo fumava feito caipora, se converte, entra na igreja e ainda sente aquela vontade na carne de fumar. Aí fica condenada, meu Deus, por que eu estou sentindo essa vontade? Meu querido, a Bíblia diz... Visto, portanto, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos. Sou eu quem vou me desembaraçar. Deus já me capacitou, já te capacitou para isso. Agora, o poder e a graça é dele. Agora, a iniciativa é nossa. Posso ter um amém? Amém. Responsabilidades que sempre estiveram em mim, eu queria transferir para Deus. Pai, tira isso de mim, tire você. Se você tem na sua carne, no seu corpo, alguma vontade contrária à palavra, você não deve esperar Deus fazer algo por você, porque Ele não vai fazer. Quem tem que fazer sou eu e você. Posso ter um amém? Eu e você vamos dominar a nossa carne, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você sabia que pesos e pecados são coisas distintas? É pecado. O que é pecado no Brasil é pecado no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer país, em qualquer continente. Agora, o que é peso pode mudar. O que é peso para mim pode não ser para você. É pecado jogar futebol? Sim ou não? Não, não é. Jesus não mandou parar a bola, o juiz não é iníquo, o campo não é o mundo. Não. Embora a Bíblia fale sobre isso, né? Mas eu conheço crentes que não podem jogar bola, porque depois que o sangue ferve, quer resolver o assunto lá fora do campo, no telequete. Mas cedo ou mais tarde, os pesos vão conduzir o cristão ao pecado. Se você tem dificuldade de lidar com um assunto, é melhor, aquilo é um peso, ainda não é um pecado, é melhor nem lidar com aquilo. Se você tem dificuldade de ligar a televisão ou acessar a internet, é melhor nem acessar. Porque pode ser um peso, mas cedo ou mais tarde o peso conduz ao pecado. Estão comigo? Glória a Deus. E ainda voltando ao contexto, eu falava, pai, coloca fulano de tal, bem longe, mas bem longe, mas bem longe. Tinha pessoas que eu não queria estar próximo, não queria ter contato, mas a Bíblia diz,
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, perdoai. E a Bíblia ainda fala em Colossenses, suportai-vos uns aos outros. Diga suportai-vos. Esse verbo suportar, aqui no Nordeste, ele tem uma conotação diferente do que a Bíblia quer dizer. Esse celular está montado em cima de um tripé. O tripé serve de suporte para a câmera, para o celular. Sim ou não? Sustenta, suporte. Quando a Bíblia fala suportai-vos, não é aquela expressão, eu não tolero fulano, eu não engulo, eu não tolero fulano. Não é esse suportar. O suportar é servir de suporte. É por isso que Gálatas 6:2 fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A carga que Paulo fala não é um peso de 10 quilogramas, 30 quilogramas, não. São comportamentos que ainda se tornam um empecilho para o crescimento daquele crente. Estão comigo? Amém. Espírito, alma e corpo. O que fazer com um espírito recriado? Uma vez que eu e você nascemos de novo, o que fazer? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Aleluia. Mateus 4. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Antes de vir ao culto agora pela manhã, quem tomou um café da manhã? Pronto. Do mesmo jeito que o teu corpo, os nossos corpos precisam diariamente ser alimentados, espiritualmente precisamos alimentar o homem interior. Imagina só se uma pessoa, ela não toma um café da manhã, ela não tem nenhuma refeição antes do almoço, de fato ela nem almoça, nem toma um café à tarde, nem lancha, como a gente diz aqui no Ceará, nem merenda, nem janta. Quando der 10 horas, alguém convida ela, rapaz, vamos ali fazer uma mudança, vamos transportar uma geladeira, fogão, essas coisas. Quando ela pegar o fogão, a primeira coisa que ela vai sentir é escurecimento ou esbranquecimento de vista. Sim ou não? O que é isso? Ela não alimentou o corpo e sentiu fraqueza quando foi levantar um peso. Espiritualmente, o homem espiritual precisa todo santo dia ser alimentado pela palavra de Deus. Por quê? Porque se um crente não se alimenta e se ele tentar vencer alguma circunstância, alguma dificuldade, remover algum problema, vai sentir esbranquecimento ou escurecimento de vista, vai sentir fraqueza espiritual. E é o que tem acontecido com muito crente, fraqueza espiritual. Ai, eu não consigo, ai, eu não posso, ai, não vai dar certo, ai, meu Deus do céu, eu estou com tanto medo. É o resultado de falta de comunhão com a palavra, porque a palavra gera fé, a palavra gera certeza, confiança em Deus. Posso ter um amém? Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi Deus quem te tornou uma nova criatura, e agora que você foi recriado, agora é tua responsabilidade se alimentar da palavra. Eduarda, eu ainda dou comida na boca dela. Emanuel, a gente prepara a comida, ele está comendo só. Mas depois que a gente cresce um pouco mais, é nossa responsabilidade. Eu lembro que novo convertido, o irmão que me evangelizou, sempre estava no meu pé, para eu ir à igreja, para eu ler a Bíblia, sempre estava me discipulando. Mas uma vez que eu cresci, agora, Marcelo, agora é por tua conta, agora te vira aí. Ninguém vai carregar um adulto, não. Espiritualmente também. O homem interior precisa ser alimentado pela palavra. Estão comigo? É por isso que está escrito em Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, eu logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria no meu coração.
verdadeiramente a palavra de Deus é o alimento do homem interior. A palavra de Deus fortalece e nos faz crescer espiritualmente. E abre tua Bíblia agora em 1 Pedro capítulo 2. Aleluia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 2 diz, 1 Pedro 2:2: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, repitam comigo, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. O próprio apóstolo Paulo fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Essa expressão, desenvolver a nossa salvação, está falando sobre crescimento espiritual. Está falando sobre um desenvolvimento espiritual, um crescimento que Deus espera, proposto por Deus e que Deus espera de cada um de nós. E nós vamos crescer à medida que eu e você estivermos nos alimentando do genuíno leite espiritual. Desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Eduardo não mama mais, mas na época em que ela mamava, todo bebê que mama deseja muito, afetuosamente, o leite materno. Assim nós devemos desejar também o leite espiritual, para que por ele, diga ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Ele quem? O genuíno leite. Irmãos, a maior parte das ministrações que eu ministro é nas igrejas Verbo da Vida. E eu sempre, de vez em quando eu falo isso. Você deve agradecer a Deus porque aqui você tem recebido o genuíno leite espiritual. Está implícito que somente o genuíno leite pode fazer uma pessoa crescer. Somente a genuína palavra de Deus. Você me pergunta, professor Marcelo, todo crente tem experimentado a genuína palavra de Deus? Não. O escritor aos Hebreus fala sobre experimentar a boa palavra de Deus. Nem todo cristão tem experimentado a boa palavra de Deus. Um bom ensino, um ensino que traz crescimento. Porque o que as pessoas aí fora têm experimentado é uma mistura de leite com soro e com água. Agradeça a Deus, eu sei do que eu estou falando, porque eu tenho andado no Brasil ensinando essa palavra. A quantidade de doutrina errada que a gente tem ouvido, de doutrina que faz fragilizar a vida dos cristãos, mas agradeça a Deus, porque aqui você tem recebido um alimento forte, um alimento sólido. Posso ter um amém? Amém. Eu já ouvi inúmeros testemunhos, para você ter ideia. Claro que eu vou me referir ao Rema. Na verdade, a diferença do Rema para a igreja é só o formato, só a embalagem, porque o conteúdo é o mesmo. Porque a igreja, aqui tem culto na terça, a igreja é na terça, quinta, tem quinta? A igreja, o culto é na terça, na quinta, domingo de manhã e domingo à noite. E o Rema é segunda, quarta e sexta. Só muda a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. Um pastor lá em São Paulo, depois que fez o Rema, chegou para o pastor e disse, pastor, eu estou no ministério há muitos anos, já abri várias igrejas, mas eu nunca ouvi uma palavra dessa. Eu vou até comprar uma Bíblia nova para mim, porque essa minha Bíblia não está prestando. Aí o pastor disse para ele, o problema não é a Bíblia, o problema é que você não conseguia ver o que a tua Bíblia te mostrava. Estão comigo? 1 Timóteo não precisa abrir, 4:6 fala. 1 Timóteo 4:6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Você tem sido alimentado com as palavras da fé e está seguindo uma boa doutrina. A palavra de Deus vai alimentar o homem interior. Alimentando o homem interior, a Bíblia alimenta o homem interior. A mesma palavra de Deus que alimenta o homem interior faz algo com a tua mente, com o teu pensamento. Romanos capítulo 12. Aleluia.
Romanos 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na NVI fala culto espiritual. Tem outra versão que fala culto autêntico. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que? Esse para que mostra o objetivo. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui deseja experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E eu e você vamos experimentar essa vontade na proporção em que nós renovarmos a nossa mente. O novo nascimento, a recriação do espírito humano, ela acontece instantaneamente. Repita comigo, instantâneo. Às vezes a gente vai ao supermercado e procurar algum produto instantâneo. Aí tem que falar leite instantâneo, né? Sopa instantânea. Isso, não existe nada mais instantâneo do que o novo nascimento, porque tão logo a pessoa confesse que Jesus é o seu Senhor e Salvador, ela nasce de novo, ela é recriada. O novo nascimento é instantâneo, só que a renovação da mente é algo progressivo, gradativo, e vai depender de uma coisa, da palavra de Deus. Nada a não ser a palavra tem poder para mudar a tua mentalidade. Professor, e qual é a importância de eu mudar a minha forma de pensar? É muito importante, porque é possível a pessoa nascer de novo, não mudar sua maneira de pensar e passar uma vida inteira aqui na terra sem experimentar o melhor de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu e você possamos experimentar essa vontade, a gente tem que renovar nossa mente. E renovar a mente, no grego aqui, fala sobre transformai-vos, metamorfou, mudança. É o que acontece com a lagarta quando vira borboleta. Há uma mudança completa, sim ou não? Quem já acompanhou aquela mudança? Quando o crente renova a sua mente, ele tira os pensamentos do mundo e passa a colocar os pensamentos de Deus. Não, mas os pensamentos de Deus são muito altos. Os pensamentos de Deus estão expressos em sua palavra, porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. É o que Deus pensa a meu e a teu respeito. Eu tiro os pensamentos errados quando eu coloco os pensamentos corretos, quando eu passo a meditar na palavra, quando eu passo a pensar, o que é que a Bíblia quer dizer sobre isso? Fico meditando e meditando e meditando. Isso, irmãos, faz com que eu mude minha forma de pensar, e aí eu começo a experimentar. A mesma palavra que alimenta o homem interior é a mesma palavra que renova a mente. Sim ou não? Sim. Tiago capítulo 1. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu te pergunto, você está sentado em um assento, uma poltrona ou uma cadeira? Vai depender do catálogo do vendedor. Porque um vendedor colocou no catálogo poltrona, o outro vendedor colocou o assento, o outro vendedor colocou cadeira. É a mesma coisa. Eu usei 3 palavras diferentes para se referir à mesma coisa. Sim ou não? Paulo fala sobre renovação da mente. Tiago fala sobre a salvação da alma. É a mesma coisa. Essa salvação aqui não é salvar o espírito, porque você já foi salvo em Cristo Jesus, você já foi recriado. Salvar a alma é mudar a forma de pensar mediante a palavra, acolher com mansidão a palavra implantada.
Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de algo que aconteceu lá em Ribeirão Preto. Um jovem, um irmão em Cristo, que acolhia a palavra com relutância, não acolhia com mansidão. Ele ouvia, mas ele puxava o freio de mão do coração. Ouvia por respeito, porque eu era pastor dele na época, mas não acatava, porque saía logo, não ia, eu falava a palavra, citava a palavra, ele ouvia por respeito, mas quando saía pela porta, não ia pôr em prática a palavra. Ele não recebia com mansidão, recebia com relutância. De fato, eu já até comentei sobre isso. Nos aconselhamentos que eu tive com ele, doeu muito mais do que arrancar um dente. Porque aconselhar algumas pessoas dói muito mais. Você está falando a palavra, você fala a palavra, cita as escrituras, mas a pessoa fala, tá certo. Tudo bem, pastor, pode ficar tranquilo. Estou com o senhor e não abro. E realmente não abre nem a Bíblia. É lamentável, mas é o que acontece. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a palavra ela vai alimentar o homem interior, a palavra vai salvar a alma ou renovar a tua mente. Agora, quando eu me alimento espiritualmente e renovo a minha mente, por meio da palavra, eu posso dominar o homem exterior, dominar o corpo. E essas três coisas acontecem simultaneamente ou não acontecem. Toda vez que você se alimenta da palavra, você está fortalecendo o homem interior, você tem a oportunidade de renovar a tua mente, alimentado com a mente renovada, você vai dominar o corpo. Ainda que a tentação seja oferecida, o crente vai resistir à tentação. Ah, professor, mas é muito difícil. É difícil, é um prédio bem alto. Diga, é possível. Está lá em Ezequiel 36, 26, ou é o contrário, 26, 36, que de vez em quando eu erro. Dar-vos-ei um novo coração, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e porei um espírito novo e colocarei o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos. Essa expressão, fareis com que andeis nos meus estatutos, não significa dizer que existe barbantes espirituais e Deus manipulando a tua vida. Não. Significa dizer o seguinte: a partir do momento em que uma pessoa torna-se cristão, ela tornou-se ele recebeu uma capacitação de ser um praticante da palavra. A Bíblia fala em 1 de João que os seus mandamentos não são penosos ou pesados. O mundo não vai praticar a palavra, porque o mundo não está capacitado para isso. Peixe nada, pássaro voa e crente obedece a palavra. Por quê? Porque cada um segundo a sua natureza. Peixe voa. Ah, professor, mas quando eu fui pescar tem aquele peixe. Tem umas barbatanazinhas. Uma vez eu fui pescar aqui no Pecém. Eu e Marquinhos entramos no mar 2h30 da manhã. Foi. A jangada até virou. Aquele peixezinho, pulou, caiu dentro da jangada. Um peixe pequeno, mas isso não é voar. É só um negocinho, né? Peixe nada, pássaro voa e crente obedece a palavra, porque cada um segundo a sua capacidade. No dia em que você nasceu de novo, você recebeu uma capacitação de ser um praticante da palavra. O mundo, não espere que o mundo pratique a palavra, porque o mundo não tem essa capacitação. A natureza do mundo é a natureza caída, morte espiritual. Você tem a natureza de Deus e pode obedecer a palavra. Amém? Ah, professor, mas eu não consigo nem controlar meus pensamentos. Consegue. Eu controlo os meus, você controla os seus. Cada um de nós podemos pensar naquilo que a gente quer pensar. Abre tua Bíblia rapidamente em Filipenses capítulo 4. Eu ainda, para finalizar, eu quero falar sobre o corpo. Falei sobre o espírito, estou falando sobre a mente, sobre a alma. E ainda vou falar sobre o corpo. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é que deve ocupar o nosso pensamento? Tudo aquilo que cumpre esses critérios. O que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude. Sabe o que é tudo isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama, tem virtude. Então é isso que eu vou ocupar. Eu vou ocupar a minha mente com isso. Eu e você não podemos impedir que o diabo queira colocar tentações em nossas mentes, mas podemos impedir que as tentações permaneçam. Eu e você somos tentados semelhantemente a Cristo. A palavra fala em Hebreus que Jesus, a nossa semelhança, foi tentado em tudo. Mateus 4 e Lucas 4 são as duas passagens que mostram a tentação do Senhor Jesus. E eu sei que nesses dois evangelhos só registram as 3 últimas tentações. Só que no evangelho de Lucas fala que Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ele foi tentado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º, no 20º, no 30º, 35º, 39º, no 40º dia ele foi tentado. A Bíblia só registra as 3 últimas tentações. Lá em Hebreus, no início de Hebreus, da carta aos Hebreus, a Bíblia fala que Jesus, a nossa semelhança, foi tentado em tudo. Diga em tudo. Peraí, professor, em tudo? Meu querido, 40 dias sendo tentado, dá para tentar em muitas áreas da vida. E Jesus foi tentado em tudo. Quando você é tentado, o diabo te pega pela mão e te leva até o ambiente ou traz o ambiente à tua mente? Traz a tentação à tua mente. Foi assim que Jesus foi tentado. O diabo não pegou Jesus pela mão e o levou ao pináculo do templo. Não levou a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo. O diabo trouxe a informação a Jesus, porque Jesus foi tentado à nossa semelhança e somos tentados à semelhança de Cristo. Posso ter um amém? Amém. Mas, ainda que Jesus foi tentado, ele não cedeu à tentação. O ser tentado por si só não é errado. O erro é ceder à tentação. Amém? Ser tentado por si só não é errado. O erro é ceder à tentação, porque Jesus foi tentado, Paulo foi tentado, os apóstolos foram tentados, mas não cederam. E tudo começou como? Quando eles começaram a meditar na palavra, pensar na palavra. Eu não posso impedir que a tentação venha, mas eu posso impedir que ela permaneça e queira governar minha vida. E é isso que eu vou fazer. Resista à tentação. De fato, Jesus, ele resistiu à tentação, confessando a palavra. E concluindo o assunto. Quando algumas pessoas perguntam, professor, mas por que Jesus foi para o deserto? Por que ele foi para o deserto? Por que ele foi para o deserto? O último Adão foi ao deserto para mostrar que o primeiro Adão desobedeceu, pecou no Éden. Jesus, o último Adão, obedeceu a Deus no deserto. Quando a pessoa decide no seu coração servir a Deus, não importa a circunstância, ela vai servir a Deus. Quando ela determina em seu coração, pode o sangue dar na canela, aconteça o que acontecer, eu vou obedecer a Deus, não importa. Porque algumas pessoas querem encontrar desculpa para isso. Adão tinha tudo de bom, tinha um jardim de abundância e decidiu desobedecer, porque ele pecou deliberadamente. Eva foi enganada. Passaram Agamenon nela, ela foi enganada. Foi. A Bíblia diz que Adão pecou, ele decidiu pecar. Ele viu a mulher com a boca suja do fruto. Toma aqui também, ele pegou e comeu. Aí o negócio bagunçou. Ele pecou deliberadamente. Ele pecou no jardim de abundância. Jesus resistiu ao pecado num momento de escassez no deserto. Quando a pessoa decide no seu coração, irmãos, e a Bíblia diz, Deus conservará em paz aquele cujo propósito está nele. Se você se propôs no seu coração a agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, se consagrar,
Pode ter certeza, essa dificuldade que você está passando é momentânea, passageira, vai passar, diga, vai passar. Jesus, ele resistiu ao tentador, lá em Mateus fala, e os anjos de Deus vieram e o serviram. Você vai desfrutar da assistência dos anjos no momento em que você resistir ao tentador. Fica firme. Amém? Glória a Deus. Já falei o que a gente tem que fazer com o homem interior, alimentá-lo com a palavra. A mesma palavra que alimenta o homem interior renovamente. Agora fica fácil. Agora eu, alimentado com a mente renovada, eu vou dominar o corpo. 1 Coríntios capítulo 9. Aleluia. 1 Coríntios 9. Quem encontrou, diga Deus é bom. Deus é bom. Quem não encontrou também pode confessar. Por favor, olha para cá, rapidamente. Um certo local, estava ouvindo uma pregação e o abençoado disse, olha só Paulo. Paulo, ele pregava a palavra, descia do púlpito e corria para praticar a palavra que pregou. Não. Paulo não vivia uma vida alheia ou irresponsável, pregava e depois corria para praticar. Não. Paulo, ele praticava, pregava e continuava praticando. Paulo fazia algo com a sua vida, com o seu corpo. Paulo não cantava aquela canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Paulo, ele tomou as rédeas da sua vida, ele fazia algo com o seu corpo, com o seu homem interior. Versículo 23 de 1 Coríntios 9. Tudo faço por causa do Evangelho. Esse tudo faço é tudo que é correto, tudo que a Bíblia permite. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leve o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro, não também sem meta, e assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Podemos tirar várias verdades desse texto. Em primeiro lugar, esse homem de Deus, Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ainda encontrava em seu corpo inclinações contrárias à palavra de Deus. E o que ele fez? Ele exerceu domínio. Aqui é uma linguagem figurada, esmurro o meu corpo. Você sabia que hematoma não santifica ninguém? Se hematoma santificasse, eu ia falar com o pastor Rubem. Pastor, me diga um crente aí que precisa de uma surra bem dada. Pastor, tomara que não tenha uma lista aqui. Hematoma não santifica ninguém. É uma linguagem figurada. Ainda que teu corpo, teus membros queiram desagradar a Deus, domina-os. Ainda que você, é uma linguagem figurada. Eu esmurro o meu corpo, eu exerço domínio. Estão comigo? Você conhece essa expressão, fulano de tal fez das tripas coração? Sim ou não? Sim. O que é isso? É uma linguagem figurada. Existem expressões aqui do Ceará que lá fora o pessoal não entende. Botar boneco, rebolar lá fora, reimoso. Se eu for falar isso, em alguns locais vão pensar que é palavrão ou é língua estranha. Porque não entende a expressão. Paulo aqui está falando sobre uma expressão da época. Eu esmurro o meu corpo, eu exerço domínio, a mesma coisa. Para quê? Para não ficar desqualificado. O pecado desqualificou Adão e Sansão, o pecado desqualificaria a Paulo e a Cristo, o pecado desqualificará a mim ou a você. Já vi muitas pessoas estarem desqualificadas para o ministério e até mesmo se desqualificam para participar das bênçãos de Deus. Por quê? Salmo 84, se não me falha a memória, diz: não negará bem algum aqueles que andam retamente. Gálatas fala que os dominados pela carne não vão herdar o reino de Deus.
Um cristão, eu conheço... Eu nasci de novo em uma igreja X, fui congregar em uma igreja Y, depois cheguei no Verbo da Vida. E nessa igreja em que eu congregava, eu tinha um discipulador, que vivia dominado pela carne. Todo período do carnaval ele se desviava, ia lá, dançava, pulava, depois voltava para a igreja, comprava uma Bíblia nova, chegava na igreja com as orelhas murchas, se batizava nas águas de novo. Pela contabilidade que eu fiz, ele tinha se batizado nas águas umas 4 ou 5 vezes. Tinha comprado 4 ou 5 Bíblias novas, se batizado nas águas de novo. O que é isso? Um crente instável, crente carnal. É um passo para frente, 2 para trás. Não vai conseguir ter uma vida bem-sucedida. É um fato. Estão comigo? Voltando àquele contexto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Na NVI fala culto espiritual, na Almeida do século 21 fala culto autêntico. Quem vai apresentar o teu corpo? Você, o verdadeiro Caio, o homem espiritual, vai apresentar esse corpo. Caio, antes de vir à igreja, quem foi que te deu um banho? Hã? Seu pai e sua mãe? Se fosse prova do remo, já não tirariam 10. Presta atenção, serviço, presta atenção. É porque ele não entende. Calma, pessoal. Vamos dar uma colher de chá. Estou falando agora, rapaz, não é quando criança não. Presta atenção, serviço. Olha para cá. Oswaldo, qual é o nome do irmão? Anderson. Quem foi que te deu um banho, Anderson? Foi ele mesmo. Quem foi que te vestiu? É você quem vai apresentar o teu corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, culto autêntico ou culto espiritual. Peraí, professor Marcelo, quer dizer então que o meu cultuar a Deus é muito mais do que vir à igreja na terça, na quinta, domingo de manhã e domingo à noite? É isso mesmo. Sabe por que o culto de alguns crentes no domingo é ruim? Porque segunda-feira não apresentaram o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, não apresentaram na terça, não apresentaram na quarta, não apresentaram na quinta, não apresentaram na sexta, não apresentaram no sábado. Quando chega o domingo é só o resultado da semana. Aí eu não gostei desse culto. Meu Deus, eu não estou gostando dessa igreja. Claro, não apresenta o corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. O teu cultuar a Deus é todo santo dia você apresentar esse corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Lembrei de um irmão lá em Fortaleza, querendo botar catinga no culto. Catinga na mensagem. Porque tem pessoa que quer colocar catinga na mensagem para desculpar o comportamento dela. Eu não gostei dessa palavra, não gostei desse culto. Claro, não apresentou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nem no sábado. Aí chega o domingo, é só o resultado da semana. Você está sendo abençoado? Tem expressões que eu só uso aqui. Mateus capítulo 5. Estou me preparando para finalizar. Mateus capítulo 5. Aleluia. Quem aqui dormiu como criança e acordou como adulto? O crescimento natural é instantâneo, nem tampouco é espiritual. Mas dia após dia, passo após passo, quando você olha para trás, você percebe algo. Eu cresci espiritualmente. Amém? Mateus 5, versículo 27. Eu quero finalizar com esse texto e concluir. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura,
no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Por favor, olhe para cá. Jesus, o nosso Senhor, está dizendo literalmente que a gente tem que vazar um olho e decepar uma mão? Irmão, se isso fosse correto, se fosse literal, as nossas igrejas seriam comunidades de multilados, porque ia chegar pessoas na igreja, ia chegar pessoas sem as mãos, sem os braços, sem os pés, ia chegar uma irmã sem a língua e a outra sem as orelhas, porque só tem linguaruda porque tem orelhuda, só tem quem fale porque tem quem ouça. Sim ou não? Não, não é literal, é figurado. Domina o corpo e não seja dominado por ele. Paulo fala sobre a cruz. Jesus falou: o genuíno discípulo é aquele que toma a sua cruz e me segue dia após dia. Sabe o que é a cruz de Cristo? Todo dia manter essa carne submissa ao Espírito, que é alimentado pela palavra e com a mente renovada. Gálatas 5:24, Paulo disse: e os que são de Cristo, tem alguém aqui de Cristo? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A Bíblia fala sobre isso, irmãos, sobre crucificar a carne. E crucificar a carne, equivocadamente algumas pessoas pensam, esse cônjuge que não quer mudar, essa pessoa que não quer mudar é uma cruz muito pesada. Não, a cruz que eu vou levar é todo dia manter essa carne submissa ao Espírito. E não é difícil não, irmãos, porque eu e você já fomos recriados para isso. É uma decisão de qualidade. Você foi abençoado? Amém. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus, eu te dou graças porque eu sei que a tua palavra foi ministrada e o teu Espírito é poderoso para trazer a convicção, a certeza necessária, Pai, na vida de cada filho teu que aqui está. Eu oro para que cada um aqui cresça em entendimento, em graça, Pai, e na prática da Tua palavra, para que possa experimentar as coisas excelentes, para que possa crescer espiritualmente e desfrutar cada vez mais dos Teus planos, da Tua vontade, das Tuas bênçãos aqui na terra. No nome de Jesus eu te dou graças, Pai, porque eu sei que essa vida de obediência, essa vida cheia das Tuas bênçãos não vão ficar retidas neles, mas eles vão influenciar outras vidas, vão influenciar outras pessoas falando da Tua palavra, orando, intercedendo. Pai, eu te dou graças, porque eles são cristãos contagiantes, vão influenciar outras pessoas, vão contagiar outras pessoas de forma positiva com a Tua palavra, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado ao pastor Rubênio, a Mona Lisa. Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Tenho certeza disso, irmãos. Que coisa boa, não é? Nós recebermos a genuína palavra do Senhor. Então, existe alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus, quer tomar essa decisão, essa manhã, a melhor das decisões. Glória a Deus. Existe alguém que já recebeu Jesus, mas que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Todo mundo cheio? Está alguém com algum sintoma de enfermidade? Que é oração? Nós temos aqui 2 pedidos de oração. Nós vamos orar em concordância pela vida do Miro e do Magno. Amém? Comece a orar pela vida deles. Estão com sintoma de gripe, mas nós cremos que o poder da ressurreição já está sobre o corpo deles. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a você o Miro e o Magno. Nós sabemos, Pai, que o Senhor já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal sobre o corpo deles. Nós declaramos, Pai, a lei do Espírito de vida em operação sobre o corpo deles, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificando o corpo deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, a Tua palavra sobre eles, Pai. Pelas pisaduras de Jesus, eles já foram sarados, Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos aqui alguns avisos. Culto de oração às 19h30, nas terças-feiras.
culto de ensino às quintas-feiras às 19h30, culto de celebração às 9h30 e às 18 horas, e todos esses cultos você precisa fazer a sua inscrição, amém? No WhatsApp. Doação de alimentos de segunda a sexta, das 13 às 17 horas e nos horários dos cultos. Para você dar o seu alimento, você pode dar para o pastor PC, amém? A sua doação. As matrículas do Rema, elas ainda estão abertas com 15% de desconto, amém? Até o dia 31 desse mês. Então, você que ainda não fez o Rema, corre e faz a sua matrícula. Para mais informações, você pode me procurar no final do culto, amém? O encontro dos jovens vai ser no próximo sábado, no dia 22. Então, você que é jovem, você está convidado para estar aqui. Quem vai estar ministrando é o Vitor Tissaliar. Amém? O pessoal da mídia aí não colocou ainda, mas quem vai estar ministrando aqui é um jovem abençoado, ungido e poderoso no Senhor. Então, você que é jovem, vem, convide mais pessoas. Amém? Irmãos, no dia 26, vai ser numa quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter o Rema Profético. Amém? Então, você que ainda não fez o Rema, convide pessoas, vem estar aqui, que nós vamos estar com o professor Alex Alves. Eu sei que vai ser um culto maravilhoso e uma aula demonstrativa poderosa. Amém? E também no dia 30, nós vamos ter o culto de celebração também com o Alex Alves, às 9h30 e às 18 horas. Glória a Deus. Você foi abençoado? Então vá na graça e na paz, na prática dessa palavra, e tenha um bom domingo.